Gente, está acontecendo hoje em Sorriso o julgamento daquele homem, daquele marginal, tá? Que se passava por trabalhador, que tirou a vida de uma família basicamente inteira, né? Destruiu uma família inteira. Olha só, mãe e 3 filhas. Esse camarada aí, ó. Na manhã desta quinta-feira, o Fórum de Sorriso assistiu o início do julgamento de Gilberto Rodrigues dos Anjos, acusado pelos brutais assassinatos de Cleci Calvi Cardoso, 45 anos, e suas 3 filhas, Miliane, 19 anos, Manuela, 13 anos e Melissa, 10 anos. Os crimes que chocaram a sociedade ocorreram em novembro de 2023 e desde então o processo tramita em segredo de justiça, com a sessão sendo conduzida por videoconferência a partir da penitenciária central da capital do estado, onde Gilberto Rodrigues dos Anjos, que é o acusado, está preso desde a data dos crimes. O clima no fórum era de contenção e seriedade, muita tensão, né? E revolta também, com restrições de acesso. Hoje pela manhã começou então o julgamento desse marginal. Restrições de acesso definidas apenas para familiares e advogados, tá? Esses que puderam entrar hoje a partir das 8 horas, quando começou o julgamento lá no Fórum de Sorriso. O pai e esposo das vítimas chegou visivelmente emocionado, abatido, acompanhado de seu advogado, tá? Você que está ligado comigo, ele chegou, conversou com a imprensa antes do início da sessão, inclusive vamos tentar achar aí a entrevista dele, Luiz, se você conseguir, na imprensa sorrisense. Ele deu entrevista hoje cedo lá. Ele expressou sua esperança de que o julgamento transcorresse sem intercorrências e que a verdade sobre os crimes fosse finalmente apresentada à sociedade. O que ele diz aqui quando ele fala que o julgamento acontecesse sem intercorrências? Que não houvesse nenhuma intercessão da justiça, né, provocada pelos advogados do assassino, para que, por exemplo, fosse mudada a data, que o julgamento fosse interrompido, tá? Até agora parece que está tudo andando dentro do programado conforme a justiça determina. Então ele falou para a imprensa que esperava que isso realmente acontecesse, que nada fosse realmente, digamos assim, mudado de última hora, que não tivesse nenhuma surpresa. Então as provas são muito fortes e contundentes e demonstraram que Gilberto cometeu todos aqueles atos, ele diz, reforçando a confiança em uma condenação justa, conforme a lei determina. O Conrado também lamentou a decisão, no caso o advogado, o Conrado lamentou a decisão do réu de não comparecer ao júri. Ele parece que está participando por videoconferência, é isso, né, Luiz? É triste porque queríamos que ele viesse, tá? Visse o desprezo das pessoas pelo que cometeu aqui presente. Não é possível que um ser humano tenha feito isso, destacou, refletido a indignação que permeia o caso. O juiz Rafael, da cidade de Sorriso, responsável pela condução do julgamento do tribunal, destacou hoje pela manhã a importância deste momento para a sociedade. Ele afirmou que o processo avançou de maneira adequada e que a resposta esperada seria dada ainda, tá, naquela mesma noite, ou seja, na mesma noite do julgamento, ele espera. Enfatizando a relevância da nova lei sobre feminicídio que surgiu a partir da tragédia, embora não aplicada retroativamente ao caso em questão. Tá certo, gente? Aí logo após a formação do Conselho de Sentença, composto por 4 homens e 3 mulheres, os jurados iniciaram a leitura do material relacionado ao processo, munidos de notebooks para análise. A primeira testemunha a ser ouvida foi Regivaldo Batista Cardoso, familiar das vítimas, que trouxe à tona a dor, tá? E a dor da família diante dos horríveis momentos vividos, né? É lógico, imagina só o que essa família passou nas mãos desse assassino. Tem mais aqui para baixo, Luiz? Você que está ligado comigo, olha, Gilberto Rodrigues, tá? Dos Anjos, o réu, foi preso em flagrante, só para relembrar, no dia, tá?
Gilberto Rodrigues foi preso em flagrante no dia em que os corpos foram encontrados. Ele trabalhava em uma obra nas proximidades da residência das vítimas. Segundo as investigações, planejou o ataque e colocou em ação, né? No trágico evento, na noite do dia 24 de novembro de 2023, ele invadiu a casa enquanto confrontada por vez crescia, ele invadiu e foi confrontado pela mãe, acabou assassinando não só apenas ela, como também todas as 3 filhas, tá? Cometendo uma barbaridade, uma atrocidade inexplicável, tá certo, gente? Este não é o primeiro crime praticado por Gilberto, tá? Ele enfrenta graves punições na cidade de Lucas do Rio Verde também, tá certo, gente? Ele responde, tá? Preste atenção, em maio deste ano ele foi condenado lá em Lucas do Rio Verde pela morte do jornalista Osni Mendes Araújo. Em março recebeu uma pena de 22 anos por crimes cometidos contra uma mulher também. Seus antecedentes criminais são reflexos da violência que o judiciário busca agora responder para a sociedade, tá certo, gente? Então ele já tinha crimes praticados contra a vida, não só de mulheres, de uma forma violenta, como também ele é acusado de praticar homicídio, de ter participação direta no homicídio de um jornalista de nome Osni. Ele foi julgado todos nesse ano, tá certo, gente? Vamos ouvir aí o nosso querido Eduardo Ceará, que traz informações desse julgamento, desse caso que realmente é esse momento aguardado por toda a sociedade sorrisense e do estado de Mato Grosso. Veja só os detalhes. O crime brutal ocorreu em novembro de 2023. Mãe e filhas foram assassinadas pelo Gilberto dos Anjos. Ele trabalhava ao lado da residência em uma construção. No momento que os corpos foram localizados pelas autoridades, ele agia normalmente. E um jornalista aqui da cidade recebeu uma ligação de uma pessoa que seria vítima desse Gilberto, dizendo que ele estaria exatamente ao lado da casa onde havia cometido este crime. Posteriormente, o delegado Bruno foi até a obra e, de fato, encontrou ferramentas e vestígios que o Gilberto teria utilizado para cometer os 4 crimes de homicídio contra a mãe e as 3 filhas. De lá para cá, o julgamento é aguardado pela população no modo geral. E na manhã de hoje, a partir das 8h30, começou então o júri tão esperado. Expectativa que finalize ainda hoje, tenhamos a sentença, que Gilberto seja condenado pela pena máxima em todos os crimes a ele imputados. Que dentro daquele tempo que a justiça determina que uma pessoa possa cumprir fechado, que ele pelo menos fique esses 40 anos em regime fechado, porque a pena com certeza superará os 120 anos, isso pensando muito baixo, porque vocês terão noção hoje do que esse homem foi capaz de fazer. Como é composto o júri aí, como deve sair a sentença? O júri é composto de 7 pessoas sorteadas do povo, dentre aquelas que estão cadastradas ali, enfim, de uma listagem, e essas pessoas decidirão, através de voto simples, sim ou não, se Gilberto cometeu ou não, será absolvido ou não de algum fato. Possivelmente será condenado por todos os crimes, enfim, até mesmo com todas as qualificadoras, causas de aumento de pena. Então, ao final, sendo decidido, o juiz, que é o presidente do Tribunal do Júri, dará a pena a ele, sendo condenado o juiz que dá a pena. Quais crimes são imputados a Gilberto? 4 crimes de homicídio, sendo todos qualificados, mais 3 crimes de estupro de vulnerável. O que a defesa achou da decisão do Gilberto não comparecer aqui à comarca? É um direito, infelizmente, nesse caso é um direito dele, é um direito de todo acusado. E, enfim, triste porque queríamos que ele visse o desprezo, das pessoas com o que ele cometeu. É uma pessoa que, enfim, pelo histórico dele, talvez nem sinta, porque não é possível que um ser humano, se assim pode ser chamado, tenha cometido tudo o que ele cometeu aqui nesse caso. O Regis acompanha Olha só, né? A fala do advogado da família, tá? Que lamenta a não participação, de forma presencial do acusado. A defesa do Gilberto
optou por ele participar do julgamento de hoje, que está em andamento lá em Sorriso, por videoconferência de dentro da penitenciária central da capital do estado, tá certo, gente? Ele está lá sentado, né? O julgamento está em andamento e depois o juiz, com base na lei, né, dos crimes praticados por ele, que são 4 homicídios na modalidade dolosa, com várias agravantes, e 3 estupros também, seguido de mortes, tá? Presta atenção. Ele, não tenho dúvida, vai pegar aí em torno de 100 anos de cadeia. Só que a atual lei de execuções penais, né, diz que o camarada pode ficar preso no máximo de 40 anos, ou pouco mais, um pouco menos. Assim diz a lei, tá certo, gente? E agora, né? Meu amigo e minha amiga, 12 horas 37 minutos. Mas o importante em tudo isso é que a justiça não está passando pano em ninguém. Em autoridade policial, avançando na investigação, prendendo os acusados, o inquérito sendo feito realmente conforme o procedimento, né, os requisitos do procedimento, né, da polícia, conforme determina o Código Penal. Chegando até o Ministério Público, ele mete para frente o juiz e faz a instrução processual, ouve as partes, convoca as testemunhas e mete o pau, né? Mete bala. Não pode deixar passar realmente em branco uma situação dessa, né, gente? Ninguém pode ficar impune, seja qual o crime praticado, ainda mais dessa gravidade, tá certo? Isso que a gente tem de levar em consideração. Cometeu o crime, você sabe que está, né, realmente na contramão da lei, sabe que você praticou uma transgressão, uma infração criminal, e você sabe que vai ser punido se for pego, tá?